A Cúpula do Clima das Nações Unidas, COP29, é realizada em novembro na cidade de Baku, no Azerbaijão. A conferência reúne líderes de governo de mais de 200 países, com o propósito de discutir as medidas necessárias para limitar o aquecimento do planeta, como determina o Acordo de Paris. Além disso, os países negociam quem deve pagar a conta e haverá uma nova tentativa de chegar a um acordo nesse tema que tem sido arrastado pelas últimas COPs. Mas o que está em jogo na COP29? O que será discutido nesta conferência e onde o Brasil entra nisso? O Estadão te explica. O cenário é negativo. Um relatório divulgado em outubro pela ONU apontou que, em 2023, o planeta alcançou a maior concentração de gases estufa dos últimos 150 anos. Segundo os cientistas, esse aumento está ligado às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Essa poluição é a maior causadora do aquecimento global. No Acordo de Paris, em 2015, 196 países decidiram um limite para o aquecimento do planeta. O aumento da temperatura média da Terra não pode passar o teto de 1,5 grau na comparação com o que se registrava em meados do século XIX. Essa é a época escolhida porque foi quando começou a Revolução Industrial, o que fez a poluição aumentar. Ultrapassar esse limite abre as portas para impactos catastróficos na natureza, na vida humana e na economia. Sabe a tempestade que a gente viu no Rio Grande do Sul? Esse tipo de chuva deve ficar cada vez mais comum no Brasil. E a seca, com incêndios na Amazônia, no Pantanal e até em São Paulo, deve piorar também. A tendência é que os eventos climáticos sejam cada vez mais extremos e difíceis de prever. Além das tragédias, esse desequilíbrio vai aumentar a fome, atrapalhar a agricultura e aumentar a pobreza. A ONU prevê que o PIB global pode cair até 23% neste século por conta disso. O repasse de dinheiro dos países ricos para países pobres ou em desenvolvimento precisa aumentar. Essa verba serve para que eles possam se adaptar às mudanças climáticas e proteger seus próprios recursos naturais. É um ponto crucial para viabilizar a transição climática de países como o Brasil, que abriga a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. A expectativa é definir uma nova meta de financiamento, com prazos, valores e responsabilidades atribuídas para os maiores poluidores. Essa meta é chamada de Novo Objetivo Coletivo Quantificado. Em 2009, na COP de Copenhague, na Dinamarca, os países ricos prometeram repassar 100 bilhões de dólares por ano para países em desenvolvimento, para enfrentar a crise climática. O valor atual deveria ser atingido no máximo até 2020, mas foi alcançado pela primeira vez só em 2022, segundo as contas da OCDE. As nações em desenvolvimento reclamam que o dinheiro não é suficiente. Agora, os países precisam combinar uma nova cifra antes de 2025, mas a tarefa é bem complexa. Não há consenso sobre valores e quanto cada um deve pagar, e ainda pode ser impactada pelo retorno de Donald Trump à Casa Branca. Quando foi presidente pela primeira vez, entre 2017 e 2021, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Um relatório da ONU estimou a necessidade de financiamento de 5,9 trilhões de dólares até 2030, mas outros cálculos colocam valores bem mais altos. Esse valor deve financiar projetos de adaptação a desastres, como tirar moradores de áreas de risco ou para diminuir a erosão causada pelo avanço do mar. Também serve para pavimentar o caminho da transição para uma economia de baixo carbono nos países mais vulneráveis. Podem ser pesquisas de biocombustíveis ou a compra de ônibus elétricos, por exemplo. A nova meta de financiamento climático também influencia nas metas de cortes de emissões de gases de efeito estufa, chamadas de NDCs. Os países têm prazo até o início de 2025 para apresentar suas ambições. Nas contas dos pesquisadores do clima da ONU, o corte da emissão de poluentes, como gás carbônico,
precisa ser de 43% para não ultrapassarmos o limite de aquecimento do planeta. A COP29 é especialmente importante para o Brasil, porque é a última antes da conferência que será realizada em Belém em 2025. O que não for decidido em Baku deve ser discutido no evento realizado aqui, na Amazônia, no ano que vem. Um país gigante e cheio de recursos naturais, o Brasil tem potencial de impulsionar o uso de energias renováveis, a bioeconomia e a proteção de florestas. O governo Lula conseguiu reduzir o desmatamento, mas a perda da Amazônia segue em níveis muito altos. De agosto de 2023 a julho de 2024, foi desmatada uma área de 6.288 quilômetros quadrados, o que significa que um território equivalente a 4 vezes a cidade de São Paulo foi perdido em um ano. Além disso, neste ano, a maior parte do país foi castigada por uma seca recorde e uma explosão de incêndios, que cobriram várias regiões de fumaça. Com mais queimadas, claro, o planeta esquenta cada vez mais rápido. O Brasil vai dar conta do desafio de liderar a agenda ambiental nos próximos anos? Os países ricos e os emergentes vão chegar a um acordo sobre quanto dinheiro deve ser usado para enfrentar o aquecimento global? A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos vai atrapalhar as negociações para frear a crise climática? Acompanhe tudo isso na cobertura do Estadão no nosso site e deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Você também pode assinar o jornal para ter acesso a conteúdos exclusivos em ofertas.estadão.com.br. Até a próxima!